10 de agosto, dia de São Lourenço. A igreja recorda o ministério de todos os diáconos que se colocam como Cristo, servo a serviço dos irmãos. E eu sou muito feliz pela sua sintonia, pela sua companhia. Todos os dias ganhamos novos irmãos, a nossa família vai aumentando, nós vamos nos unindo e nos fortalecendo ao redor da palavra de Deus. Obrigado a você pelos seus comentários, pelo seu joinha, que é tão importante e tão rápido. Aqui embaixo você vai lá, clica, deixa o seu joinha e isso fortalece o nosso canal. Você que destaca um pouquinho mais de tempo para comentar, para compartilhar, enviando aos seus contatos, convidando novas pessoas para irem formando este bonito corpo que se reúne ao redor da palavra de Deus. Muito, muito obrigado mesmo de coração. E como é dia deste grande santo Lourenço Mártir, diácono, nós temos texto próprio do Evangelho. Deixamos de ler o Evangelho de Mateus e hoje lemos o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 a 26. E é aquela parábola que Jesus usa para falar de si e para nos ensinar também. Ele usa mais uma vez a parábola da semente, do grão de trigo. Ele diz que o grão de trigo, se não cair na terra, se ele não morrer, ele não vai produzir fruto. Esse símbolo tão bonito da semente de trigo recorda que nós temos uma natureza, que é produzir frutos. Num tempo em que a morte corporal é muito velada, porque muitas pessoas não gostam de falar nesse assunto, neste tema da finitude, o Senhor fala desta e de todas aquelas outras mortes que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Morrer no sentido de não ganhar sempre. Morrer no sentido de doar-se, de gastar-se, de entregar-se, de ser ombro, de ser ouvido, de ser acolhimento aos irmãos. Aquelas pequenas, grandes atitudes que produzem uma energia muito positiva, muito especial, aquela certeza de que pelo amor nós venceremos. Nós, como o grão de trigo, não podemos ficar sob a terra. Se o grão de trigo quiser se preservar, ele não vai produzir frutos, ou seja, ele não vai brotar, ele não vai se tornar uma árvore, um pé generoso que vai produzir outros frutos, mais outras espigas. Nós, se quisermos conservar a nossa vida, no sentido de não nos importarmos com os irmãos, de não nos darmos conta do sofrimento dos outros, de não sermos as mãos estendidas para socorrer, para amparar, para proteger, para cuidar e conduzir, a nossa vida também vai ficar como o grão sobre a terra. Só que este grão, se ele não produzir fruto, ele vai apodrecer. E muitas pessoas, entre aspas, apodrecem também, porque passam essa existência como fazendo peso sobre a terra. Não fizeram uma boa atitude, uma boa obra, um bom conselho, uma boa atitude para ajudar a melhorar a vida dos irmãos. Ele ainda diz assim: quem se apegar à sua vida vai perdê-la. Mas quem faz pouca conta da sua vida vai ganhá-la. A dinâmica do evangelho é contrária do tempo presente. O tempo presente é assim: quanto mais eu tenho, mais eu ganho, quanto mais eu ganho, mais eu compro, quanto mais eu compro, mais eu posso me mostrar para os outros porque tenho poder. O evangelho não é assim. O evangelho é o caminho da simplicidade, o caminho da humildade, o caminho da doação, da entrega, da partilha.
é o caminho do preocupar-se como que estão as outras pessoas, é o caminho do cuidado, é o caminho do o meu cansaço ao que que a outros descansem, como canta aquele canto tão bonito. O Evangelho nos incita, nos instiga a sermos pessoas que se doam. Ele ainda diz assim: se alguém me quer servir, siga-me. Esse seguir a Jesus é ter sempre presente como que um espelho, mas um espelho, ou então como que um retrato, um ícone de Jesus, mais ou menos parecido com esse que está aqui atrás, para que a gente olhe para ele e tenha muito presente. Ele agiu assim, eu também preciso agir. Ele foi o grão de trigo que foi para a terra, que morreu, mas que ressuscitou. Assim também somos nós. Nós vamos passando, os nossos limites vão chegando, nossa finitude vai se apresentando, mas isso não precisa ser motivo de medo nem de desespero. Pelo contrário, se nós vamos vivendo, ajudando, cuidando, sendo ponte e jamais muro, sendo elo de ligação e jamais faca que corta, que separa, que divide, nós somos de fato instrumentos do Evangelho. Nós somos como aquele grão que é posto na terra. Veja, ter que ir para a terra significa o escondimento, a simplicidade, a humildade. Santa Teresa de Calcutá diz assim: ir naqueles lugares que ninguém quer, cuidar daqueles que ninguém cuida, os pobres dos mais pobres. Quantos lugares que ninguém quer, não é verdade? Na hora do sofrimento, na hora da tristeza, na hora da provação, na hora da doença. Imagine que trabalho fantástico que realizam os cuidadores, as equipes de saúde. Pouquíssimas pessoas fazem esse trabalho. E é um trabalho que nem sempre recebe reconhecimento. Citei este, mas quantos outros que fazem um bem imenso e que não são valorizados, ou pelo menos não são visibilizados. Agora, se tiver um detalhezinho, nós estamos no mês vocacional do serviço dos padres, quantos padres que estão por aí, por esse mundo afora, fazendo bem e que praticamente ninguém lembra. Agora, se um deles fizer um errinho, quanta coisa que acontece. O Papa Francisco tem uma frase muito interessante: uma floresta crescendo ninguém nota, porque ela não faz barulho. Agora, uma árvore caindo faz barulho, chama a atenção. Então, meus amigos, na dinâmica do escondimento, na dinâmica não da vergonha, mas de fazermos porque temos que fazer, é nossa vocação, vamos também nós vivendo, indo para a terra para produzir frutos. Temos que produzir frutos, bons frutos. Pegando a parábola do semeador, uns vão produzir 30, outros 60, outros 100 por um. Mas o que importa é produzirmos frutos. Fiquemos em paz, que São Lourenço, diácono e mártir da igreja, olhe por cada um e cada uma de nós.